Olá, estamos chegando em mais um consultório de família. Eu fico bem contente quando começa a semana. Tem gente que começa a semana assim meio com cara de preguiça. Ai, tem que voltar para o trabalho, no dia a dia comum, na batida rotineira. Eu fico super feliz porque a minha semana começa muito bem na sua companhia. Eu fico de verdade feliz a cada começo de programa, a cada fim de programa, a cada começo aquela expectativa, a cada final a realização de ter feito contato com você, de ter falado com tanta gente a quem eu não posso ouvir na maioria das vezes, ou é quase que impossível saber onde nós chegamos, onde a nossa audiência alcança, mas o pouquinho que sabemos, o retorno que temos deixa a gente muito feliz, sabendo que temos atendido a expectativa de muita gente no que se refere a falar daquilo que o coração está sentindo, a atender aquela necessidade mais guardada no coração sobre afetos, desafetos, sobre relacionamentos de modo em geral, sobre saúde mental, sobre você. A gente gosta de falar ao seu respeito, para fazer você e para nós aqui também pensarmos juntos sobre que caminho nós podemos tomar, devemos seguir, para nós tomarmos a nossa vida com a certeza de que podemos fazer muita coisa para essa construção de vida ser feliz, ser saudável, ser menos difícil, menos atropelada. É porque tem sofrimentos que somos nós que trazemos para nós mesmos. Somos nós que, num momento ou noutro, por falta de sabedoria ou por falta de termos sido ensinados, de termos sido levados a aprender e a compreender um pouco mais da vida, nós nos perdemos. Mas o que fazer agora? Agora é tempo de parar, pensar, aprender com os outros, ouvir com os outros, sobretudo aprender com Deus, aprender do Espírito Santo, sobre a direção que Deus quer dar para a minha vida. Então eu sempre começo o programa pensando em dizer para você, Deus ama você, Deus confia em você, Deus tem um plano especial para a sua vida. Se as coisas não deram certo até agora, se você tem perdido o rumo e você num dado momento pensa, acho que chegou o fim. É nesta hora que Deus age, mostra para você que há saída, há esperança. Existe Ele, existe Jesus para te amar e te mostrar esse caminho novo, para ser esse caminho novo para você. Sejam bem-vindos ao consultório de família de hoje, mais uma vez, feito com muito carinho do nosso coração para o seu coração. Bem-vindos! E para fazer o programa hoje comigo, além da sua participação, é claro, eu tenho a participação da doutora Rosana Alves. Bem-vinda, Rosana! Prazer voltar depois de um mês de férias da Darleide, né? Nós estamos aqui para fazer um programa bem legal para as famílias. Mas saiba que as suas férias, quando muito prolongadas, a gente fica com saudade, viu? Eu também fico com saudade da Darleide e de você em casa. Que bom, amada. Seja bem-vinda. O que nós vamos falar hoje exatamente? Sabe por quê? Há um mês, mais ou menos, nós fizemos um programa falando sobre a sexualidade na idade, na primeira infância, na segunda infância. O programa não deu tempo de nós concluirmos tudo o que havia para dizer, mas dissemos e foi um sucesso. Os pais disseram, Darleide, agora eu estou entendendo como é que eu falo de sexualidade para o meu filho, como que eu ensino para ele, quando eu respondo as perguntas deles. E hoje nós queremos dar continuidade sobre com essa conversa, agora caminhando para a adolescência. Por onde a gente começa essa conversa de sexualidade e adolescência? Primeiro, eu acredito que os pais precisam entender que não vai ser um período muito tranquilo. A adolescência, como é um período de crescer para, e é isto que significa adolescência, crescer para, amadurecer. Não vai ser tão simples, porque agora os pais não têm dentro de casa aquele filho que acreditava em tudo que os pais diziam e faziam o que os pais diziam mesmo que contrariados. Nós estamos agora lidando com um indivíduo que está crescendo, tomando consciência do mundo, tomando conta do seu próprio pensamento, porque no cérebro já aconteceram muitas coisas importantes, que depois nós vamos conversar, e os pais precisam ter algumas tranquilidades. Eu tenho um filho que não é mais aquela criancinha pequenininha, que tem agora os seus desejos, tem agora os seus próprios pensamentos e tem argumento para todos eles, e eu preciso também mudar na hora de educar o meu filho. Então, hoje, eu acho que uma das ideias é essa, né? De levar os pais a lidarem com o filho que agora é diferente. Não é mais o filho que obedecia tudo que eles mandavam. E os pais também precisam mudar neste momento. Eu acredito que o pessoal de casa vai começar a entender que nós estamos fazendo assim um círculo, trazendo assuntos que estão muito interligados, para que a gente chegue a ter, quem sabe, uma série de programas onde as famílias possam parar, assistir e refletir sobre aspectos da infância, da adolescência. Semana passada, a temática geral foi assim, baseada na dificuldade que os pais estão tendo de lidar com os adolescentes no que se refere ao afeto.
Por exemplo, tem muitos adolescentes dizendo assim, Darleide, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu saio da escola, eu ouvi isso de uma adolescente e me fez trazer essa temática para dentro do programa. Eu quero dar continuidade a essa conversa hoje contigo, passando pela sexualidade, passando pelo desenvolvimento afetivo desse menino e menina. E a menina diz assim, Darleide, quando eu saio da escola, eu penso, meu Deus, agora eu tenho que ir para casa. Encontrar minha mãe xingando toda hora, reclamando toda hora, me culpando porque eu nasci. E então, assim, a gente diz que tem muitos adolescentes rebeldes, que são aborrecentes, que etc, etc. Mas eu estou sentindo, me perdoe se eu estiver muito equivocada, de que os adolescentes estão precisando muito de serem amados. Principalmente por causa dessa mudança, eles precisam mais que nunca serem amados. Exatamente. Eu e o meu marido estávamos em Patinga na semana passada, Minas Gerais. Um beijo para todos de Patinga, foi ótimo estar com vocês. Delícia. E a maioria dos adolescentes que nós conversamos em um momento somente com eles, eles disseram exatamente isso. Tenho muita dificuldade de relacionar-me com os pais. Eles estão perdidos nas suas emoções, os filhos, e os pais também se perdem, porque eles não sabem mais como lidar com este filho que cresceu. Trata como criança. Cobra como se ele fosse um adulto. Ainda é possível pegar este ser que está crescendo e colocar no colo, beijar, dizer que amo? E os pais acham que os adolescentes não querem isso. E realmente, os adolescentes estão passando por grandes crises, né, existenciais. No momento, eles querem ficar no colo dos pais e, no outro instante, têm vergonha de apresentar os pais para os amigos. Eles estão mesmo nessa fase de conflito. Mas o que os adolescentes sempre dizem, ainda queria sentar no colo dos meus pais. Eu queria que eles me ouvissem. E agora já vai a primeira dica para os pais. Posso falar? Nós sempre dizemos assim, pais. O seu filho adolescente vai chegar em casa e ele vai te fazer uma pergunta ou um comentário que você vai achar muito bobo, muito fora de propósito. Nós costumamos dizer que os adolescentes primeiro falam a bobagem para depois dizerem o que é sério. Por que eu digo isso? Não que os adolescentes ficam falando bobagem. Eles sempre soltam um assunto que eles acham que é mais tranquilo de dizer, para ver qual a reação dos pais. Um assunto que não os afete, os filhos não se sintam afetados de dizer. Por exemplo? Por exemplo, eles chegam assim e falam assim, acredito que hoje na escola a menina caiu no pátio e todo mundo riu. Por exemplo. E aí os pais, ele está esperando para ver qual a reação dos pais. Se os pais falam assim, que coisa boba, ri disso, viu? Você não devia rir, porque isso não se faz, você não é mais uma criança, não se ri dos outros. Só que o adolescente jogou aquilo para ver qual é o humor dos pais e como eles estão prontos para escutá-lo. E o adolescente fala assim, epa, se eu falar de um incidente da escola, irritou tanto os meus pais, eles acharam bobagem, imagina se eu disser que eu beijei um menino na hora do recreio, do intervalo. Então eu não posso falar. Se é um assunto tão simples do cotidiano, eles já reagem assim e acham que é bobagem, que eu não devo me comportar assim porque isso é comportamento de criança. Então, eu não posso falar de outros temas. Escutem um adolescente. Por mais que você ache que é uma bobagem, dê atenção. Porque ele fala assim, opa, posso dizer com estes meus pais qualquer coisa que eles estão prontos a me escutar e orientar, porque eles querem isso. Eles escutam o que os amigos estão dizendo, mas a referência ainda são os pais. Sendo que aqueles pais já aproveitaram aquele momento para fazer um script de um roteiro de vida, meu filho, não ria de quem cai, faz aquele sermãozinho básico e a criança se retrai. Então, como deveria ter sido a postura daquele pai e daquela mãe ao ouvir o que o menino disse? É silêncio, você quando diz assim, ouça o que seu filho está dizendo, é em silêncio, filho, tudo bem? Como que é esse processo? Eu acho que todas as circunstâncias nós podemos utilizar para ensinar lições, para mostrar como nós devemos nos comportar em sociedade, mas isso não precisa ser assim, olha, estou te disciplinando, ensinando o caminho certo. Ah, sua amiga caiu? Nossa, realmente, quando nós vemos alguém caindo, dá vontade de rir. Porque a gente não adianta falar que não tem vontade de rir. Não dá para ser tão moral assim. Sim. Caiu, a primeira reação da maioria das pessoas é rir. Imagine um adolescente, então, que é super expansivo em tudo que faz. Fala assim, realmente dá vontade de rir, né? Mas ela deve ter machucado. Ela machucou? Não machucou? Alguém foi ajudá-la a se levantar? Olha, não tenha vergonha, viu? Se caiu tal, pode ir lá ajudar a levantar, ver se rasgou a roupa, tal. Empresta sua blusa para ela amarrar na cintura, se precisar, tal. E ponto. Não precisa esticar e dar um sermão de tudo que o adolescente diz, porque isso cansa. O adolescente, na verdade, ele está querendo dizer assim, meu pai e a minha mãe me amam, mesmo eu estando tão estranho assim.
Porque o adolescente está se sentindo super estranho. O corpo está mudando, é uma fase de luto. Ele está perdendo o corpo da infância e ganhando um corpo que ele almejava tanto, mas que ele não sabe lidar com esse corpo. Ele está passando por um luto porque ele está perdendo os pais da infância. Aqueles pais que achavam super bonitinho porque ele saía correndo, talvez para pular no colo de um tio tal, e achava tudo tão lindo. Agora qualquer expressão de expansão dos sentimentos, os pais já dão uma retraída. Você está fácil demais, não é assim que se comporta. Então ela está perdendo também os pais da infância. E ela se sente realmente num luto, perdendo tudo que era referência. E entrando num mundo onde ela está sendo super cobrada. Ela precisa sentir que os pais dizem assim, você está passando por uma situação que é difícil para você, nova, mas que isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, foi difícil para mim e estou aqui para te ajudar no que precisar, mesmo que eu não saiba todas as coisas. Esse diálogo franco, aberto. O adolescente, ele não precisa mais de disciplina no aspecto de ensinar o que é certo e o que é errado. O adolescente já aprendeu isso, se foi bem educado. Lá com mais ou menos 8 anos de idade, que é quando nós paramos o programa anterior, acontece um fenômeno que é muito importante. E isso os pais que têm filhos de 8 anos vão entender muito bem o que eu estou dizendo, mais ou menos 8 anos. É um momento que internaliza a moral da criança. Antes ela obedecia o certo ou errado, pensando na consequência externa que aquilo teria. Se eu quebrar um copo, provavelmente eu vou apanhar, alguma coisa assim, ok? Então ela obedeceu os pais por medo da consequência. Com 8 anos de idade, mais ou menos, já internaliza a moral. Ela já é capaz de pensar o que é certo, o que é errado e tomar uma decisão, ok? Então, ela já sabe o que é moral. Você tentar ensinar isso quando ele já é adolescente não funciona muito bem. Na adolescência, o filho precisa de parcerias. Filho, lembra que eu te ensinei tal coisa? Então, você não pode fazer isso porque a consequência é essa. Lembra que a gente conversou? Qual é a sua dificuldade? Em que eu posso te ajudar? Eu também estou perdido. Mas no que for possível, eu estou aqui para te auxiliar. Quando o pai reconhece assim que não tem muita habilidade para lidar com aquele assunto específico, com aquele momento que está acontecendo agora na vida do menino, ele não está perdendo a autoridade? Porque eu imagino que esse seja o medo dos pais. Se eu disser para o meu filho que eu não sei o que fazer agora, meu mundo caiu. Depende da forma que você faz e que já fez. Porque se sempre você disse assim para o seu filho, eu estou te dizendo para fazer isso porque eu sei como a vida é. Eu sei as consequências. Me obedeça, não pense. Só me obedeça. Quando ele não tiver condições de dar uma resposta satisfatória, eu falo assim, peguei ele na fragilidade. Agora vamos pensar numa questão tanto quanto mais séria, porque, por exemplo, esse fim de semana eu estive com um grupo de jovens e as perguntas que os jovens faziam são perguntas, assim, muito próximas das perguntas que os adultos fazem, por exemplo, em encontros de casais. Sim. Então, eles estão, assim, muito adiantados num processo, inclusive no processo da sexualidade. Eles estão muito antenados no que se refere a sexo, práticas sexuais, porque esse eu acho, é o boom, né? A mídia fala nisso, a novela, o filme, a música. Quer ver música mais sensual que a música brasileira? Não existe. Chega a ser pornográfica, Sim. né? Na verdade, o Brasil chega a ter músicas pornográficas, de tão carregadas de sensualidade que elas são, e as crianças cantam e dançam e os pais ainda acham bonitinho. E quando crescem, os pais reprimem isso. Menino, não faz isso? Tem pais que levaram os filhos para assistir o show de Justin Bieber. Tenho nada contra o pobrezinho do menino. Nem conheço a família dele. Mas o fato é que aí a criança foi, que Justin, um príncipezinho, lindinho, bonitinho. Agora esses meninos cresceram mais um pouco. Isso aí não pode não. Menino, que é isso? Então, assim, a gente se torna muito incoerente, né? Mas eu vou pedir que no próximo bloco você volta com a gente contando, falando como que é essa linha de comunicação entre pais e filhos no que se refere à sexualidade. Quando que o menino vai ter coragem de dizer para o pai e para a mãe determinadas coisas que são muito da sua intimidade? Se essa conversa anterior sobre a menina que caiu no pátio da escola não foi entendida e bem elaborada entre o pai e o filho, a mãe e o filho, imagina falar de sexo, imagina falar de desejo, imagina falar de hormônios, sei lá o que, mas a gente precisa saber
mas a gente precisa perguntar, precisa crescer, precisa chegar um pouco mais adiante. Aí você deve estar dizendo assim, Darleide, eu tenho sentido falta de quando vocês falam sobre relacionamento, marido e mulher, eu estou aqui brigando com meu marido, estou quase me separando dele, estou querendo muito que você aborde a questão aí no programa e você não fez, já é o terceiro programa que você faz nessa linha da educação dos filhos, adolescência. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que essa temática é extremamente importante, nós vamos voltar com elas, afinal, isso faz parte de todo o contexto familiar, lidar com os conflitos, mas o que a gente precisa se preocupar também? Nós temos uma geração se formando que, se for bem educada hoje, se for bem orientada hoje, a partir dos pais lidarem hoje com esses filhos com sabedoria, nós estamos prevenindo problemas lá adiante que estão acontecendo hoje, podem ser evitados, sabe? Então, nós precisamos falar disso, de verdade. Precisamos pegar a base da família, a partir dos filhos e ir pensando no amanhã. Mas a gente vai continuar falando, sim, sobre conflitos entre os casais, sobre a esposa e o esposo em suas dificuldades. Fica tranquilo, tá? Mande o seu e-mail pra gente, consultoriodefamilia@novotempo.org.br. Na volta eu quero mandar beijinhos para você que entra em contato com a gente. Só mandar um beijo aqui para a Vasti. A Vasti elogia o programa, diz que é uma bênção, ela adora. E ela fala assim, Darleide, tenho sentido falta daquela psicóloga mineira. Não sei qual é a psicóloga mineira, mas você não disse o nome dela, mas eu sempre trago aqui os meus amigos queridos, mas me deu a impressão que é você, porque sempre que você vem aqui, você fala em Minas. Porque o meu pai é mineiro, né? Eu tô achando que é isso. Será que é isso? Eu tô achando. Aproveita e manda tomara beijo aí que eu pro seja a querida, né, da Vasti, mas se não for também, tudo Fica bem. aí. E quero mandar um beijo de novo para Ipatinga, fui muito bem recebida, para Jaú, que foi ótimo estar lá, né? Precisamos voltar, né, Darleide? Não, eu não preciso voltar, eu preciso ir a Jaú. Exatamente, eu disse que quando eu voltasse eu tentaria levar a Darleide. Foi ótimo estar com vocês, com as mulheres de Andradas, Igreja de Moinho Velho também, que foi tão bom. E esse último final de semana, ECC Paulina, Encontro de Casais com Cristo, que foi maravilhoso. Amo trabalhar com vocês, foi maravilhoso mesmo. Muito bom. Beijo, Jaú, me espera. Aqueles sapatos maravilhosos. Volta para casa com uma mala cheia deles, de todas as cores, de todas as alturas. Não vou? Jaú é tudo de bom com sapato, né? Beijo para vocês, amados. Nosso intervalo é rapidinho, a gente já volta. Fica a dica. Continua com a gente.